Cuidado com o teu pecado não confessado. Parte 03, dia 15 de outubro de 2025. De fato, se Davi estivesse aqui hoje e estivéssemos começando a desculpar seu pecado, ele se levantaria com lágrimas nos olhos e diria: pelo amor de Deus, não tente fazer isso. Deixe-o permanecer em toda a sua deformidade, para que o poder da misericórdia de Deus seja mais claramente visto ao me lavar e me tornar mais branco que a neve. Mas o coração de Davi era muito travesso. Via de regra, era correto para com Deus. Sempre havia um profundo amor a Deus, mas havia sido coberto e incrustado com o que sempre foi o grande assédio de Davi. As fortes paixões de sua natureza impulsiva. Ele havia seguido em certa medida o mau exemplo dos reis vizinhos, tomando várias esposas para si, e isso alimentou, em vez de controlar, suas tendências naturais. E por fim, em uma hora ruim, ele caiu em um crime da mais profunda tintura. Ele sabia que estava fazendo errado. Ele pecou contra a luz e o conhecimento, mas, infelizmente, não se apressou a Deus e confessou o grave crime. E isso alimentou, em vez de controlar, suas tendências naturais, e por fim, em uma hora ruim, ele caiu em um crime da mais profunda tintura. Acho que posso ver por que ele não poderia ter ido direto do pecado para a confissão, pois o pecado impediu a confissão. O pecado cegou os olhos, embruteceu a consciência e entorpeceu toda a natureza espiritual de Davi. Portanto, ele não confessou imediatamente, mas certamente ele sentiu como se devesse assumir a culpa quando chegou a hora da oração. Não tenho dúvidas de que Davi orou de certa forma, mas ele deve ter apresentado orações muito formais e mutiladas, desde que se recusou a reconhecer sua transgressão. Quando chegou a hora de Davi dedilhar sua harpa, talvez ele o tenha feito e cantado uma música ou um salmo, mas ele nunca poderia alcançar a essência do verdadeiro louvor derramando seu coração diante de Deus, enquanto o pecado imundo estava escondido em seu seio. Como ele pôde? Seus salmos e suas orações eram silêncios diante de Deus. Qualquer som que ele fizesse, pois seu coração não falava, e Deus não o ouvia, por mais doce que fosse o tom ou a melodia. Suas canções não eram nada para o Altíssimo, pois seu coração estava muito silencioso. E por que ele ficou em silêncio quando sabia que estava errado? Por que ele não foi a Deus imediatamente? Bem, foi em parte porque ele estava estupefato por seu pecado. Ele ficou fascinado, cativado e escravizado por ela. Oh, irmãos e irmãs, cuidado com o olho basilisco do pecado. É perigoso até mesmo olhar para o pecado, pois olhar leva ao desejo. Uma olhada no pecado muitas vezes leva a uma cobiça pelo pecado, e isso logo amadurece na indulgência real. Nenhum homem ou mulher sequer pensa em pecado sem danos. Vi uma fotografia magnífica em Roma, uma das melhores que já vi, e bem no meio havia a marca espectral de uma carroça e 2 bois, repetida muitas vezes. O artista tentou tirá-lo, mas o traço permaneceu. Enquanto seu prato estava exposto para tirar à vista, a carroça e os bois haviam atravessado a cena e eram indeléveis. Muitas vezes, na fotografia de um belo edifício, você verá a sombra de um homem que passou, representado por uma espécie de figura fantasmagórica. Em nossa alma, todo pensamento pecaminoso deixa uma marca e uma mancha que nos chama a chorar. Não precisa do sangue de Cristo para lavá-lo?
Começamos pensando no pecado e então desejamos um pouco o pecado. Em seguida, entramos em comunhão com o pecado e então entramos no pecado. E o pecado entra em nós e nós deitamos como carvalho nele. Assim Davi o fez. Ele não sentiu a princípio, mas lá estava ele, mergulhado nas profundezas do mal. Em tal estado, o pecado não parece pesado. Um homem, uma mulher com um balde de água na cabeça, sente que é pesado. Mas se ele mergulha, não sente o peso da água acima dele, porque está realmente dentro dela e cercado por ela. Quando um homem ou uma mulher mergulha no pecado, eles não sentem o peso do pecado. Como quando está fora daquele elemento terrível. Então ele é sobrecarregado por isso. Portanto, Davi não sentiu sua culpa a princípio. Ele sabia que havia feito algo errado, mas não percebeu a excessiva hediondez de sua má ação e, portanto, não a confessou. Em seguida, havia muito orgulho no coração de Davi. Você tem um filho que, quando ofendeu, sabe que está errado, mas não assume isso. Nesse caso, você fala com ele, mas ele não fala. Ele fica bastante calado, ou, se fala, não é da maneira correta. Ele faz um discurso travesso, obstinado e obstinado. Você não pode levá-lo a dizer: pai, eu errei. Mas ele tenta se desculpar desta e daquela maneira. Talvez ele negue parcialmente a culpa e apenas mencione certas coisas que outras pessoas fizeram, como desculpa para si mesmo. Agora, o que nossos filhos fazem conosco, frequentemente fazemos com Deus. Nós, taciturnamente, nos destacamos diante dele. Lembro-me bem da história de um respeitável homem cristão que, em certa ocasião, foi levado a beber. Ele passou muito tempo angustiado por causa de seu pecado. Ele estava bêbado. Mas quando foi questionado sobre isso, como ele foi por alguns dos oficiais da igreja, ele disse que foi alcançado e acrescentou que muito pouco o afetou. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos ajudado em tudo. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém e amém.